que eu fiz? Eu ensilei meu cavalo, né? Botei uma mala de garupa. De um lado eu levava bolacha, café e carne frita. Do outro eu levava umas roupas. E me larguei pra Candiota. Foi montada a primeira rádio comunitária do estado do Rio Grande do Sul. Foi montada em Candiota, em 1996. E aí a gente escutava no rádio. E tu falou assim, eu tenho que trabalhar nessa rádio. Não, aí eu ficava louco, né? Porque eu queria saber como é que funcionava, porque eu não imaginava. Tu imagina, eu conhecia toca-fita e conhecia esse de toca-disco, né? Era só. E aí um dia eu matei a aula e fui na rádio pra pedir umas músicas. Aí cheguei na rádio, tava o Cláudio Veríssimo, né? No interior tem muito disso, o pessoal pedir música. O cara levava escrito. E aí eu cheguei e conversei um pouquinho com o Cláudio, e o Cláudio ficou me escutando, assim, sabe? E o Cláudio perguntou pra mim, tu sabe ler? Eu disse, isso aí. Aí ele disse, então lê esse texto pra mim. Aí na época, assim, porque eu aprendi a ler antes de escrever. Quando eu entrei no colégio, eu já sabia ler. Não sabia escrever, mas sabia ler, a mãe já tinha me ensinado. E eu li o texto, ele olhou, ele falou, pô, Bate, tu tem uma voz boa, tu não quer fazer um programa? E eu fiquei pensando, né, porque assim, na época, porque a gente foi ensinado, é interessante falar isso pro pessoal, porque eu falo muito isso nas minhas redes sociais, que a diferença das épocas, né, que a gente vive hoje pra época que a gente viveu no passado, é que a gente aprendia a aproveitar a oportunidade. Então, quando alguém te fornecia uma oportunidade e tu não sabia, né, tu tentava te adaptar o máximo possível para não perder a oportunidade. Então ele falou para mim fazer um programa, eu não tinha nem ideia o que era aquilo ali, cara. Aí eu falei pra ele assim, mas como assim? Aí ele me explicou, não, programa de música gaúcha, de tarde. Isso, era de manhã, umas 10 horas da manhã. Aí ele falou pra mim assim, eu digo, eu faço. Mas eu não tinha nem ideia de como é que aquilo funcionava. E não morava na cidade, ele também não sabia. Aí o que aconteceu? Eu peguei o ônibus, 11 horas, fui pra casa, cheguei em casa, conversei com a mãe. A minha mãe foi uma pessoa assim, ímpar na minha vida, né? A minha mãe, eu sempre digo assim pras pessoas assim, a minha mãe foi o meu pai e foi minha mãe. Eu aprendi a conhecer a mulher com a minha mãe. Então foi uma coisa fora do comum. E aí eu falei pra mãe, eles montaram a rádio que a gente já tava escutando, né? E me ofereceram pra fazer um programa. A senhora, né? A mãe disse, não, se tu quiser ir e tal. Só que a mãe imaginava uma coisa na cabeça dela. A mãe imaginava que eu já tinha uns lugares pra ficar lá. O Cláudio... Era outra cidade? Que era em Candiota, né? O Cláudio Veríssimo imaginava na cabeça dele que eu tinha lugar pra ficar, só que eu não tinha. O que eu fiz? Eu ensilei meu cavalo, né? Botei uma mala de garupa. De um lado eu levava bolacha, café e carne frita. Do outro eu levava umas roupas. Caramba. E me larguei pra Candiota, né? Era mais ou menos meio-dia. Deu meio-dia, eu cheguei. O programa começava às 5 horas da tarde. E aí vem mais uma história legal. Aí o que aconteceu? Quando eu cheguei, faltava acho que uns 10 minutos para 5 da tarde, o Cláudio Veríssimo, porque o estúdio da rádio era um estúdiozinho pequenininho, assim, sabe? E o Cláudio Veríssimo tava encerrando a programação que ele tava fazendo. E aí ele falando no ar, assim, daqui um pouco nós vamos ter um programa gaúcho e uma coisa assim que eu digo... Mas tu nunca tinha falado na rádio nada? Não. Tu entrou direto? Não sabia nada. Não imaginava o que era. Aí ele disse, claro, eu na verdade, que é muita coisa, sabe? E assim, o que acontece? Eu ouvia o rádio e depois tem uma história... E tu tentava imitar? Exatamente. O que acontecia? Tinha em Bagé um locutor chamado Walter Fagundes, que foi um cara que eu admirei muito a minha vida inteira. Então, eu ouvia o programa dele quando eu era bem guri, assim, tipo uns 8 anos, né? E eu ia pra debaixo de uma árvore e imitava como se eu estivesse fazendo. Como estivesse apresentando. Aí quando o Cláudio está encerrando o programa, e o Cláudio diz assim, estamos encerrando, daqui um pouco nós vamos ter um programa gaúcho, o meu cavalo, por cargas d'água, relinchou. Bem na hora que ele estava encerrando. O cavalo relinchou, deu um relincho. Aí ele olhou para trás e disse, com o João Campeiro. Por causa do cavalo? Aí ele disse, vai ser apresentado pelo João Campeiro.